Nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, a paz do Senhor. Felizes em Cristo? Aleluia. Pega a sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia e abre em Atos, capítulo 28, versículo 1. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida de falar o coração da igreja, de ministrar, de ter o cuidado de te instruir pela palavra. Eita glória, aleluia. Grato ao pastor Marcos, pastor Eliane, sua família, ao corpo de obreiros dessa igreja que está presente, pastor Diego, meu amigo. Quem achou, diga amém. Diz a palavra: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu quero falar com os irmãos, a igreja amada do Senhor Jesus, acerca de um episódio que se acomete sobre 276 pessoas dentro de uma embarcação que estava de rumo à Itália, mas sendo mais geograficamente preciso, para Roma, porque dentre dessas 276 pessoas havia um homem que havia apelado que deveria se apresentar perante o rei César, e nós o conhecemos como Saulo de Tarso, nós conhecemos como o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que foi vocacionado pelo próprio Senhor Jesus, autor inspirado de boa parte das cartas que compõem o Novo Testamento. E é interessante que quando nós vamos analisar esse contexto e essa viagem, nós vamos observar que no meio da viagem, no meio do destino, eles foram assaltados por uma tempestade. E uma tempestade que no seu curso, dentro de algum tempo, ela se transforma em um tufão, a ponto dele chamar de Euroaquilão, um tufão ao qual deu contra aquela embarcação. Só que nós vamos pegar a Bíblia, a nossa Sagrada Escritura, e ver que eles poderiam ter evitado, se eles tivessem dado ouvido ao conselho do que agora estava preso. Paulo já havia os orientado, o apóstolo Paulo já havia orientado a eles acerca da embarcação, mas a Bíblia vai dizer no versículo 11 do capítulo 27, que o centurião ao qual estava comandando toda aquela comitiva de presos para ser levado até a Itália, até Roma, a Bíblia diz assim que ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aqui dentro dessa breve introdução eu quero começar a falar ao teu coração, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, a quem você tem dado crédito nesses dias, o que tem orientado o teu coração e a tua alma nesses dias, porque neste altar, neste lugar, se levanta homens de Deus, mulheres de Deus, para poder direcionar a tua vida, para poder trazer um rumo, um norte para a tua história. Mas muitas das vezes, como este centurião, eu prefiro dar ouvido a quem? Aqueles que a mídia chama de especialistas, aquele que a mídia suja está querendo dizer, amedrontar o meu coração e o seu coração. Mas eu esta noite tomo a autoridade do nome de Jesus para dizer a você, meu irmão, neste lugar sobe pessoas que são usadas pelo Deus de Paulo. Aqui neste altar levanta-se homem, levanta-se mulheres de Deus, para serem instrumentos, para tranquilizar, para acalmar e para direcionar a tua vida. Escuta o que os Paulos de Deus têm dito a você. Escute o que a orientação do céu é ministrada sobre a tua vida. A Bíblia diz que o centurião dava mais crédito a
quem você tem dado crédito, porque os teus ouvidos se tornam porta de entrada para a fé, mas também os teus ouvidos podem ser como os ouvidos de Eva, que passa a ser uma porta de entrada para a rebelião, passa a ser uma porta de entrada para que o teu coração seja tomado de sentimentos que não edifica, que não te conduz para o alvo, que não te leva para o melhor de Deus. Cuidado ao que o teu ouvido tem dado crédito. Este altar é um altar onde as pessoas estão inspirando o teu coração a prosseguir. Se você olhar, e não é Goiatuba, Goiás, Brasil, é mundo. Os países estão desesperançados, mas diante de um mundo completamente amedrontado, levanta-se uma igreja corajosa para viver a verdade de Deus, para superar a crise, para vencer em meio ao caos, para superar a grande provação que veio sobre a terra, a fim de provar a humanidade. No meio de grandes crises, revela-se o que está no coração. No meio dos decretos que tendem a paralisar, levanta-se Sadraque, Mesaque e Abednego. Levanta-se pessoas comprometidas com o que Deus diz, não com o que o homem diz. Levanta-se pessoas comprometidas com o Evangelho, com a palavra pura, genuína, que diz que eu e você em Cristo somos mais que vencedores, que eu e você em Cristo já passamos da morte para a vida, já saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, ao qual nós temos paz com Deus por meio da reconciliação que Cristo nos outorgou na cruz do Calvário. Essa é a mensagem vitoriosa da igreja num tempo de caos. A quem você tem dado crédito? A Bíblia vai dizer que quando o Euroaquilão toma de assalto aquela embarcação, as pessoas elas se amedrontam. As pessoas na iminência da morte começam a perder-se. Os princípios que outrora vigorava passam a não ter mais valor. Quem sou eu? Quem é você na iminência da morte? Evangelho de Lucas vai dizer que Pedro, quando Cristo sacerdote, acenderam a fogueira, assentaram-se, e sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro, que seguiu de longe, ele está assentado agora também. Sabe por que ele não quer estar perto? Porque quem está perto de Jesus naquele momento estava também na iminência de morte, e na iminência de morte Pedro começou a amedrontar o seu coração, e ele começou a dizer: se alguém me reconhecer aqui, eu digo que eu não conheço ele. Se alguém disser que eu sou discípulo, eu digo que eu não sou. Se alguém disser que eu andava com ele, eu vou espraguejar, eu vou dizer que não. Quem é você na iminência de morte? Você é a igreja que se acovarda, você é a igreja que se esconde, você é a igreja que agora tem desculpa para não cultuar, você é a igreja que agora precisa ficar distante, longe dos cultos, da vida de comunhão. Não, eu participo de uma igreja, eu participo de um ministério, eu estou pertencente a um corpo vivo, que no tempo dos escondidos ela vai para a porta do hospital, que no tempo que as pessoas estão clamando por alimento, nós estamos matando a fome de pessoas. Eu participo de uma igreja que PG funciona, que escola bíblica funciona, que os cultos proféticos funcionam, porque nós pertencemos a uma igreja que não se acovarda. Nós fazemos parte de um povo que não escondeu, porque na iminência da morte eu me lembro de uma palavra que diz: aleluia, viver é Cristo, morrer é lucro, porque a esperança da igreja está na eternidade. A morte não me amedronta. Você está aqui porque a morte, a iminência do perigo não te amedronta. Você ora por alguém porque a iminência do perigo não te mete medo.
Você está aqui porque na iminência da morte você não está nem aí para o que ela vem, porque onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus já triunfou. Eu não vou ser contado em uma igreja que se escondeu no período de maior prova, no período de maior crise da humanidade. Eu faço parte de uma igreja que está viva, que tem uma mensagem de esperança, que tem alimento para quem está perecendo, que tem palavra viva para direcionar e te dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Na iminência da morte, versículo 22, Atos 27. Mas já agora vos aconselho bom ânimo no meio da tempestade. O conselho que havia: Toninho, meu amigo, mate os presos, senão eles vão fugir. No meio de um decreto de morte, Paulo se levanta: aconselho vocês terem bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá. Versículo de número 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou primeiro. A tempestade, a crise e o caos não altera, não muda aquilo que você é. Você é de Deus. Você tem um dono. Você tem alguém que te dirige. Você tem alguém que cuida de você. No meio do caos, no meio da pandemia, no meio desse lockdown de incompetência, eu estou dizendo: nós temos um dono, de quem eu sou e a quem eu sirvo. A provação revelou a condição do coração de muitos, porque nós somos inclinados no meio da prova e da crise. O nosso coração tem a tendência de me afastar. Ele diz: tem de bom ânimo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Por quê? Porque o caos não muda o que Deus é para mim, mas Ele também não muda o que eu sou para Ele. Oh, aleluia. Ele esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. A palavra profética desse ministério não é para a cidade de Goiatuba, não é para a Regional Sul, pastor Marcos José. Se tornou uma palavra profética para a nação. O que Deus está fazendo com esses 300 de Gideão, o que Deus está fazendo com esses selecionados a dedo pelo céu, é nos fazermos referência, é nos fazermos sermos referência, legado de autoridade no meio do caos. As pessoas dizem o seguinte: precisamos ser como eles estão sendo, precisamos ir para a porta dos hospitais, precisamos ir para a porta das pessoas que talvez por Covid não podem se socializar, dizer para elas: a esperança, Jesus é a esperança. Você faz parte de uma igreja que não se acovardou. O pastor de vocês, pastor Marcos Roberto de Oliveira Gomes, não se acovardou por um momento sequer. Esta igreja continua com uma palavra profética para este tempo. Aleluia. Versículo 34 diz: e eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, Paulo tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram a comer.
Tem pessoas que estão desesperançados, e você é o referencial de esperança para essas pessoas. Você é a pessoa, meu irmão, lá na sua família, para ser aquele referencial de alguém que diz: não tema, não tema, o caos veio, a iminência de morte veio, mas não tema, há um conosco mais forte do que está com eles, com o vírus está o braço da carne, mas conosco está o Senhor poderoso do exército, poderoso na batalha e na guerra. Está na hora de você começar a comer para que outros comam. Está na hora de você encorajar o teu coração para que outros se encorajem. Está na hora de você mudar o disco da tua fala. Está na hora de você não ser mais quem amedronta, mas ser quem encoraja. Está na hora de você, ao invés de derrubar alguém, você levantar alguém. Está na hora de você ser o referencial lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, dizendo: não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, Deus está no controle da história. Comece a comer para que outros comam. A Bíblia diz que eles lançaram âncora, aí veio um cruzamento de ventos, parou o barco. As ondas eram tão fortes que começou a despedaçar a embarcação. Aquela historinha que Jesus está no barco, o barco não afunda, ela é poética, mas ela não deu muito certo. O barco pode até ser despedaçado pelas ondas, mas você chega em Malta, você chega no lugar de segurança, você chega no lugar de refúgio, você chega no lugar de provisão. A Bíblia diz que quem não sabia nadar foi se agarrando a pedaços de madeira e chega em Malta. Os bárbaros do lugar, pastor Guilherme, trataram eles com humanidade, acenderam uma fogueira porque a tempestade era grande, para aquecê-los. Aí a Bíblia diz assim: tendo Paulo, versículo 3 do capítulo 28, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Ei, não é porque outros estão te ajudando que você cruza os braços. Ah, o pastor Marcos José está me ajudando, então eu vou cruzar os... Não, a fogueira foi acesa pelos bárbaros. Sabe o que Paulo estava fazendo? Juntou gravetos. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu sou proativo. O caos, a tribulação, barco despedaçado não pode mudar o seu contexto de vida. Você é alguém que age. Você não é alguém que está esperando coisas cair do céu, até porque coisa que caiu do céu não deu muito certo, se transformou na encarnação do mal. Não, eu e você precisamos ter a disposição também. Alguém acendeu uma fogueira para te ajudar, coloca a mão, coloca a lenha nessa fogueira. Tenha disposição para ser ajudado, mas tenha disposição para ajudar quem está te ajudando. A Bíblia diz assim, que uma víbora fugindo do calor, ateus, prendeu-se. Não foi apenas uma picada, pastora Marister. Prendeu-se-lhe na mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada, geralmente víbora, o que ela faz? É uma mordida aí, ela ficou pendurada, a maledeta. Aí a Bíblia diz assim, eles disseram um ao outro: esse cara deve ser ruim mesmo, porque ele escapa de um problema, surge outro. Ele escapa de um 2020, entra um 2021. E a Bíblia diz assim, versículo de número 6: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente.
Tem plateia, pastor Marcos, esperando a sua queda. Tem plateia esperando o mal de repente sobre a sua vida, Pablo. Tem pessoas que estão à espreita esperando o teu mal. Tem pessoas que já contou tempo para você cair morto de repente. Tem pessoas que já colocou medida no teu ministério. Tem pessoas que por causa das machadadas que essa árvore já tomou, já diz, ali não tem mais jeito, agora é dali para o fim. Tem pessoas que estão esperando o teu fim. Tem pessoas que estão esperando o mal da serpente te derrubar. Tem pessoas que estão aguardando. Tem pessoas que já contou, já tem comunicado para velório. Já tem pessoas que abriu a tua cova. Já tem pessoas que talvez já está na espreita querendo a tua herança. Já tem pessoas que talvez já planejaram como vai ser depois de você. Mas a Bíblia diz assim: mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, porque mal não acontece, porque você é guardado, você é protegido. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque Ele guarda a tua vida. Primeiro medem o teu tempo de história, agora dizem assim: rapaz, esse cara é um Deus. Fala assim, bate no pé, diga assim, bem forte. Baixa um pouquinho a máscara, diz assim, ó: eu não sou Deus, mas eu sou de Deus. Fala mais forte, eu não sou Deus, mas eu sou de Deus. Para me encerrar, fica de pé. Paulo foi orar para o pai de Públio, que estava com disenteria, ardendo em... Quem sabe aqui o que o termo mais simples para disenteria? Hã? Peraí. Essa aqui, né? Caganeira. Eu estou falando com alguém da área da saúde. Paulo foi orar com quem? Paulo foi orar para quê? O pai de Públio que estava com disenteria. Eu estou indo para Roma, eu estou indo para a Itália, eu estou indo falar com o rei, mas no meio do caminho eu tenho tempo para cuidar de alguém que está com disenteria. Elias, Ribeiro secou, né? Agora você vai lá, eu vou te enviar a mulher mais rica, uma viúva que estava catando graveto para pegar a última farinha, fazer o último bolo, e depois ela e o filho iriam. O caos também serve para quebrar o meu orgulho. A tribulação serve também para que eu dependa mais de Deus. O versículo 9 diz: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A palavra de Deus para a tua vida, para mim encerrar. Às vezes você pensa que o caos ele é um ultimato de destruição para a tua vida. Dentro desse cenário, o Senhor vai te possibilitar a provisão necessária para que a tua viagem tenha prosseguimento, tenha destino. Não é o fim. Malta se torna provisão para a minha vida e para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. Aplauda Ele, Ele é o dono de todo louvor, de toda honra e de toda glória.